Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conversa Aberta. Eu sou Simone Hanada, jornalista, cerimonialista, e aqui a gente sempre tem assuntos muito inteligentes com pessoas interessantes. E o tema que a gente vai tratar hoje é a respeito do fotojornalismo, e exatamente sobre os desafios do fotojornalismo. E exatamente para falar a respeito disso, eu convidei o José Luiz da Conceição, um fotógrafo renomado que passou por muitos veículos e ele tem muitas histórias interessantes para nos contar a respeito de como ele realizou tantas fotos que eu vou mostrar aqui durante essa entrevista. Vamos lá, eu vou convidá-lo para que ele esteja aqui conosco. Vamos lá. Já estou chamando. E para vocês que ainda não se inscreveram no YouTube, no meu canal Simone Hanada, por favor, acompanhem e se inscrevam. Olá, tudo bom, Conceição? Mais conhecido como Conceição. Tudo bom? Boa noite. Boa noite aí, Simone. Como é que você está? Tudo ótimo, tudo muito bom, melhor ainda, tendo essa oportunidade de falar com você, um fotógrafo que eu admiro tanto, conheço há tanto tempo, não é verdade? Já nos cruzamos muito pelos caminhos da vida, né? Pela profissão. É muito gratificante estar se reencontrando hoje com mais calma, né? É verdade, é verdade. Apesar desse distanciamento, estamos nos encontrando. E é um grande prazer. Eu quero falar aqui, pessoal, que eu estou entrevistando nessa noite o José Luiz da Conceição, fotógrafo mais conhecido como Conceição. Ele é um repórter fotográfico há 37 anos. Ele começou a carreira na Folha de São Paulo, passou pelo Notícias Populares, o antigo Notícias Populares, ficou 10 anos lá. Também ele foi para o Globo, jornal O Globo, o Estado de São Paulo, também teve uma atuação no governo do Estado de São Paulo e pela OAB. E como vocês podem ver, o currículo dele é maravilhoso e ele tem grandes histórias que vocês vão ouvir aqui nessa noite. Conceição, meu querido amigo, eu quero que você me diga o que é ser um repórter fotográfico, o que é ser um fotógrafo de tantos desafios. O fotógrafo é aquele cara que se provoca diariamente em busca de uma imagem. E a imagem ela pode ser uma imagem simples, como pode ser uma coisa mais complexa. Mas a partir do momento que você tem uma câmera na mão ou um celular que fotografa e você tem o seu olhar lapidado, você é um fotógrafo. A diferença do fotógrafo para o repórter fotográfico é que o repórter fotográfico também é um fotógrafo, só que se especializado em produzir imagens que contem histórias e que principalmente tenham um cunho jornalístico. Sim, e você tem esse cunho jornalístico aí pelas fotos que você tem no seu currículo. Isso é muito interessante porque você esteve já envolvido em muitas situações, inclusive que acabaram exigindo de você que você fosse muito mais do que um repórter fotográfico. Outro dia você estava me contando que até teatro você foi fazer. Me conta aqui conta um pouquinho para quem não conhece essa história, por que você foi fazer teatro? Qual a necessidade que você entendeu que tinha para fazer o curso de teatro, para ser um repórter fotográfico? É porque, na realidade, quando eu trabalhava no jornal Notícias Populares, o jornal Notícias Populares fazia um tipo de cobertura muito diferente, cobria diariamente muitos crimes. Era basicamente todo dia atrás de alguma chacina, velório de traficante, tentar conseguir a reprodução do documento de alguma vítima. Ou seja, cada momento era um desafio. Então, eram muitos apuros que a gente passava. E em alguns deles a gente tinha até medo diante da situação. Então, foi aí que eu percebi que o grande barato de ser um repórter fotográfico que cobre esse tipo de pauta, ele tem que entrar vivo e principalmente sair vivo.
Então, numa dessas aí, eu vi que uma das ferramentas que me daria, talvez, uma forma de adaptar, de improvisar diante de uma situação, era através do estudo do teatro. Porque, dependendo do assunto que eu fosse fotografar, e isso me ajudava muito, às vezes eu passava assim por um personagem para poder ter coragem e o trejeito de não ser confundido como um fotógrafo. Então, muitas vezes, por exemplo... Dá um exemplo. Por exemplo, entrar no ML escondido para fotografar alguém que estava morto lá, porque era proibido entrar, ou greve de alguma greve de hospital, onde havia lá um monte de maca jogada pelo chão, aquelas coisas todas, e você era proibido de entrar. Então, às vezes, você tinha que passar, viver por um personagem para poder entrar, ou por parente de vítima, ou você se passar por vítima para poder entrar. Você entendeu? Então, aí, com aquele laboratório de repórter fotográfico, de ator, de curso de teatro, me possibilitava, às vezes, entrar em lugares com mais coragem, né? Muitos outros colegas meus faziam a mesma coisa sem se utilizar dessa ferramenta. Então, cada um busca uma forma de se adaptar diante da sua realidade que você vai fotografar. Por isso que qualquer repórter fotográfico ou qualquer área que você se dedique, você tem que ter o seu autoconhecimento, saber dos seus limites e saber aquilo que você precisa se preparar para estar pronto para o desafio. E é muito interessante, você falou do desafio. O Notícias Populares, ele teve uma característica muito interessante, que era do cotidiano urbano, principalmente, não é verdade, Conceição? Então, você tinha, pela foto, né, tinha de atrair o público com uma notícia no jornal. Muitas vezes, a manchete, o que vai escrito, era realmente algo que chamaria atenção. Mas o que mais chamaria atenção seria o quê? A foto. A foto que você, como repórter fotográfico, ia buscar. E você tinha que buscar algo realmente inusitado, eu imagino, porque não são fotos comuns que encontramos no cotidiano de uma maneira tão evidente, não é verdade? E ele mistura aquela coisa do urbano, um pouco também daquele sarcasmo que existia. Foi realmente um jornal muito histórico, marcante, que a gente teve aí, e você fez parte de tudo isso. Eu queria mostrar algumas fotos aqui, você contar um pouquinho do o que foram, né? Quais são as histórias atrás dessas fotos. Eu posso passar aqui, Conceição? Pode. Vamos lá. Conta um pouquinho aqui, ó, dessa foto que tem uma senhora que está nua aqui, com algumas carnes aqui do lado. Essa foi uma foto do Notícias Populares do período. Foi uma... o Jornal dos Populares, ele fotografava muito nus, né? Então, às vezes, apareciam as moças, atrizes de teatro, que faziam shows eróticos nas boates, nos teatros espalhados por São Paulo, elas apareciam na redação para a gente tirar foto, porque o jornal, ele tinha, além aquelas edições, aqueles cadernos de polícia, de esporte, ele também dedicava um espaço para as atrizes divulgarem seus shows nos teatros eróticos. Então era muito comum elas aparecerem lá no jornal para serem fotografadas. E algumas, às vezes, dependendo daquilo que estava acontecendo no dia a dia do país, eram inseridas em algum fundo que também pudesse, além de divulgá-las, também contextualizá-la com algo que estava acontecendo, que servia de denúncia naquele dia. Então, por exemplo, falta o gado que sumiu dos açougues, greve de ônibus. Então, quando aparecia alguma dessas atrizes, a gente tentava casar com algo que também pudesse fazer uma ligação com essas coisas do factual. Você teve que montar essa foto, então, porque ela está aqui ao lado das carnes.
aí foi uma história que nós fomos no açougue. Então, assim, teve toda uma preocupação de achar o açougue certo, que é o açougueiro que topasse, a mulher do açougueiro que não ficasse com ciúmes. Então, teve todo um jogo de situações aí que a gente pudesse produzir essa foto. Interessante. E aí, você tinha contado outro dia que essa matéria foi uma matéria que mostrava um pouquinho da crise do gado e estampou aí os jornais da época. E esta senhora, atriz, ela acabou entrando aí na foto para mostrar exatamente que aquilo acabaria também nos açougues, né? Não, é que assim, na realidade, a gente tentava contextualizar com alguma coisa que estava ligada ao dia. Então, nesse dia, por exemplo, era uma matéria sobre economia. Então, era uma forma de chamar a atenção também para a matéria, né? Então, às vezes, você tinha que ser muito mais criativo do que ser fotógrafo e sacar algumas coisas que se fazia naquela época, que hoje não se faz mais, né? Por uma série de outros motivos, né? Sim, sim. A gente viveu também um jornalismo diferente, mas esse foi um jornalismo muito marcante, muito interessante. Aqui você tem aqui uma foto, eu não sei se vai aparecer, uma foto também do Notícias Populares, que fala de uma senhora que acabou sendo esfaqueada, e aí tem uma tartaruga que ela tinha de estimação, é isso? Conta um pouquinho dessa história. Então, eu cheguei lá no local do crime e os polícias falaram assim, ó, a vítima está lá em cima. Então eu subi lá no quintal para fotografar a mulher. E nessa que eu estou fotografando a vítima, distraído, concentrado ali e tal, havia uma daquelas bacias de roupa de alumínio gigante que estava em pé do lado do tanque. E eu desconcentrado ali em fotografar a cena do crime, que já era uma tragédia, de repente aquela bacia cai no chão, faz um tremendo estrondo, eu levei um tremendo susto, porque não estava esperando, você está diante de um crime, de repente aquele barulho, parecia um trovão, era a bacia que tinha caído. E caiu porque a tartaruga que estava lá atrás passou derrubando e foi em direção à mão da vítima. E eu fiz a foto, né? Essa tartaruga. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Então, daí frio, literalmente, para fazer uma daí, também. Não, daí a tartaruga pertencia à vítima. Daí quem vai cuidar da tartaruga a partir de agora? Então também já muda a história, né? Então não era só um crime, então a coisa vai aumentando. Sim, sim. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Você chegou a fotografar também a queda, é isso? Do avião onde estavam os Mamonas Assassinas? Aqui. Então, nessa época do jornal Notícias Populares, eu fiz muita coisa de crime, muita coisa dessas coisas meio bizarras, meio surreal, que era o contexto daquela época. Hoje, basicamente, eu não faria metade das fotos que eu fiz por uma série de transformações da sociedade e coisa e tal. Mas, pela ousadia, pela criatividade, eu não sei porquê, eu acabei sendo convidado a trabalhar no Jornal Globo. O Jornal Globo já era uma linha editorial totalmente diferente do Jornal Notícias Populares, com aquela linguagem popular, sensacionalista. Era uma linguagem totalmente diferente, com uma seriedade digna dos grandes jornais, com credibilidade. E isso, não sei porquê, por uma série de fatores, eu acabei indo parar no Jornal Globo, onde eu fui contratado. Trabalhando no Jornal Globo, eu me adaptei muito facilmente à linguagem editorial daquele jornal. Por quê? Porque quem fez Notícias Populares, enfrentando todos aqueles desafios, todas aquelas coisas do dia a dia, trabalhar num jornal, teoricamente, de nível nacional, mas com uma linguagem diferente, eu me adaptei muito mais fácil, porque era muito mais fácil trabalhar no Globo do que no Notícias Populares, pelas questões da linha editorial. Quando eu vou para o Globo,
abre-se para mim um leque de grandes oportunidades que eu não teria trabalhando no jornal regional. Então, eu passei a fazer matérias de cunho nacional e internacional com o mesmo estilo de ser, de ousadia da época do Notícias Populares, adaptado à linguagem do jornal. Então, você, como profissional, você tem que estar ciente do lugar onde você trabalha. Então, isso para mim foi muito fácil, essa adaptação. Então, pelo Jornal Notícias Populares, pelo Jornal Globo, eu fui fazer grandes coberturas. Essa, nesse caso aí, por exemplo, foi quando o avião dos Mamonas Assassinos caiu na Serra da Cantareira. E eu tinha saído do casamento da minha prima, que eu tinha fotografado, e horas depois já estava inserido lá no meio da floresta, escalando aquela pedreira, onde foi feita a foto do resgate dos corpos. Sim, então, sim. Além de você ser um fotógrafo criativo, o repórter fotográfico ele tem que ter um bom preparo físico, porque a qualquer momento ele tem que ser ele é acionado por uma missão, que às vezes tem que subir uma pedreira, tem que sair correndo de briga de camelô. Então ele tem que ter um bom preparo físico. E o emocional muito bem acentuado. Eu imagino, com toda certeza, porque enfrentar assim tantas diversidades para conseguir uma foto é um grande desafio. Eu quero cumprimentar aqui, Conceição, porque estão acompanhando aqui conosco pelo Instagram e também pelo YouTube muitas pessoas. Então, vou falar aqui uma boa noite para Keila Silva, que acabou de entrar, o Maico Mota também, tem o o Clemildo Franca, tem a Alice Marfi, o Luiz Facchini, o In Issacon, é isso? Dama Martins, Dan San, o Joel Gonçalves também, o FB, o Marcinho da Moça, o Marcelo M., muita gente acompanhando aqui conosco essa entrevista. Eu estou, neste momento, conversando com Conceição, fotógrafo, e ele está falando um pouquinho dos desafios do fotojornalismo. Vamos lá. Tem essa foto aqui que eu queria que você falasse um pouquinho dela, porque ela é uma foto também, ao mesmo tempo, bonita. Fala de Águas de Março. Que foto foi essa, em Conceição? Então, isso aí foi uma greve que teve de metalúrgicos lá no ABC. Então, depois da assembleia, os metalúrgicos se dirigiram para os ônibus. E eu fiquei acompanhando o deslocamento. E esse mar de guarda-chuvas acabou dando essa foto curiosa. Por quê? Porque o grande barato da cobertura foi a assembleia dos metalúrgicos. As pessoas lá em cima do caminhão falando as palavras de ordem, os líderes sindicais e coisa e tal. Mas o repórter fotográfico ele não tem que estar apenas atento àquilo que foi pautado, porque o conjunto de coisas, tanto o antes quanto no depois, porque essa foto é o depois, o fotógrafo tem que estar atento para essas coisas. Pode ser que uma foto como essa não vá traduzir aquilo que aconteceu na Assembleia, mas, ao mesmo tempo, ela passa a ser um complemento da história. Nesse caso, ela teve um peso muito bacana, porque era uma Assembleia, estava num dia de chuva, e nós protegidos com um saquinho improvisado, protegendo a máquina, porque a chuva veio sem a gente estar preparado, porque fotógrafo, às vezes, você está numa pauta e não sabe que vai chover. Enfim, esse foi uma das fotos interessantes, que deu uma beleza plástica, porque o fotógrafo, o repórter fotográfico, ele não pode estar só atento ao flagrante. Você tem toda a razão. Ele tem que estar atento também a uma imagem que seja plástica, que chame a atenção, entendeu? Verdade. Eu quero cumprimentar aqui o Severino, que acabou de entrar, a Eli Gonçalves, a Paula Matar também, uma querida amiga, a Lu PP, SP, o Luiz Carlos, o grande jornalista Sérgio Barbalho, que está acompanhando conosco também, um querido Benário também, muita gente acompanhando. Agora, você falou de desafios.
sobre ter um outro olhar e também aprender a se virar. Eu me lembro que quando eu era repórter, Conceição, até dividi essa história com você outro dia. Na época da morte do Mário Covas, eu tive que cobrir, e o meu editor, ele falou, Simone, eu era da TV Unisa, ele falou, você não volte aqui sem uma imagem boa do local onde o Mário Covas vai ser enterrado, do cemitério. E chegando lá, eu me lembro, você deve se lembrar toda a comoção que houve, né? Porque você também cobriu, na época, a morte, o velório, né, do Mário Covas, quando ele estava governador, e foi uma comoção. E eu me lembro de ter de subir num caminhão para poder conseguir fazer uma passagem, e o câmera me filmando, porque o cemitério estava trancado, ele estava fechado e ninguém podia entrar. Simplesmente a prefeitura fechou para que não houvesse nenhum problema mesmo de tumulto. Mas eu tinha que voltar com aquela imagem, eu tinha que voltar com aquela passagem, alguma notícia para São Paulo, porque a TV Unisa não era em Santos. Então, a gente passa por perrengues assim, e você comentou aqui comigo também que quando você cobriu a morte do Mário Covas, você também ficou um tempão sobrevoando o palácio, que demorou para sair o corpo de lá do velório, né? Então, naquele dia, a gente estava respirando no mesmo ar em ângulos diferentes. Você estava lá embaixo, eu estava de helicóptero. O jornal alugou um helicóptero possante, sem a porta, e eu tenho medo de subir em prédio alto, estava lá sem a porta, pendurado para fazer a foto, acompanhar todo o cortejo até Santos. Só que o que aconteceu? Estava previsto que num prazo de 1 hora o corpo já estaria lá, então a autonomia de voo estava garantida. E eu estou lá, só que atrasou tudo. A saída era 10 horas, foi sair 10h40, e nós lá comendo combustível no alto, lá, blá, 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 até que sai. E atrasa. Só que nessa de ficar lá em cima, deu aquela vontade de fazer xixi. E como é que um peão faz numa hora dessa? E a coisa começou a ficar apertada. E o negócio começou a ficar feio. Em plena serra do mar, o bicho lá e o corpo lá embaixo passando, e eu lá com aquela vontade danada. O que o homem faz dessa? Improvisa, adapta e supera. Então eu me lembro que eu tentei fazer ali, baixar ali, ó, negócio ali, vamos fazer ali, aquele negócio tremendo, aquela ventania, aí tenta arranjar uma garrafinha de água, né? Porque eu falo sempre tem um cantilzinho, não deu certo, e aquele negócio balançando e tal. Eu falei, vou fazer aqui mesmo do ar, daqui de cima. Daí abre, vai tudo para cima daquele ar. Quer dizer, são as coisas que acontecem no fotojornalismo, né? Então, gente, como se adaptar, as né? fotos de um fotógrafo, um repórter fotográfico. Vocês estão vendo o que eles passam exatamente para oferecer a você uma boa foto, uma boa notícia. Que história engraçada essa. Não, e eu estava comentando com um colega meu esses dias, aí o Custódio Coimbra, que é um outro fotógrafo, ele falou assim, eu estou cobrindo a Copa do Mundo, o Custódio Coimbra, um grande fotógrafo amigo meu, enquanto o Brasil estava jogando o Brasil e a Argentina lá na Itália, a filha dele estava nascendo aqui no Brasil, ele não acompanhou o nascimento da filha. Então, quer dizer, a vida de um repórter fotográfico, eu sempre falo, é missão, o fotógrafo está em missão. Não tem esse negócio, não, que eu vou jogar futebol, não, eu tenho que ir para o jantar hoje. Não, fotógrafo é missão, você está em missão, não tem esse negócio. Então você tem que ter essa consciência da profissão que você abraçou. Então, você falou para mim, você foi até generosa comigo, e eu quero te agradecer, o renomado fotógrafo José Luiz da Conceição. Eu não sou renomado José Luiz da Conceição, eu sou um fotógrafo dedicado, né? E sou feliz com a minha escolha de ter sido um repórter fotográfico, como eu talvez pudesse estar feliz de ter sido um gari, um assessorista de elevador, porque o sucesso da sua carreira está em você estar realizado com a sua escolha. Então, isso para mim é a maior gratificação, porque eu quis ser fotógrafo e me realizei como fotógrafo, então sou duplamente agradecido. E acho que qualquer um que esteja nos assistindo, independente da área que esteja fazendo,
Abrace com amor. E se você abraçou essa profissão, seja feliz. É verdade. E saiba dos desafios que ela também vai te oferecer. Então, se prepare. Ame a sua profissão, né? Não importa o que você faça. E olha aqui, eu tenho uma foto muito interessante. Você aqui foi cobrir o que exatamente? Estava novinho aqui, estava de bigode, hein, Conceição? Isso aí foi no ano de 2000 e o jornal O Globo fez uma grande reportagem sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil. E eu fui, junto com o repórter Amaury Ribeiro Júnior, a gente percorreu várias tribos de índios isolados, que não falam português. Aquele índio que você me viu abraçado, ele é um índio matiz. Então ele é de uma linha linguística, de um tronco linguístico, semelhante, meio que diferente dos corubos. Então ele era meio que o tradutor da língua corubo com os matizes. Então, no Brasil tem umas coisas tão malucas e fantásticas que esse índio matiz, que era um cara espetacular, eu fiquei admirado com ele, ele era o tradutor dos índios corubos com a turma da FUNAI. Então, era mais ou menos um dialeto que mais ou menos se entendiam. Então, ele era um intérprete. Olha que coisa linda. Então, essas coisas de acompanhar índio, a vida de índio, é uma das coisas que me fascina muito. E eu fico muito triste quando eu ouço notícias, que nem essa da semana passada, de que 9 crianças em Yanomamis foram mortas vítimas da Covid. E a gente não vê, assim, a sensibilidade da sociedade com uma tragédia como essa. Então, a gente que conviveu em algumas matérias com os índios espalhados pelo Brasil, eu acho que, assim, para mim foi uma grande oportunidade de ter conhecido essas pessoas maravilhosas que fazem a história do Brasil e que estão sendo massacrados, né? Então, sim, literalmente. Alguém tem que fazer alguma coisa por eles, né? Sim, literalmente é muito triste. Mas a questão é que, por meio da foto, por meio do fotojornalismo, por meio da reportagem, a gente sempre busca, né, no fundo, Conceição, mostrar algo diferente para que haja uma conscientização. Eu acho que isso é uma luta, né? Quando eu fiz jornalismo, eu pensei, o que eu posso fazer pelo meu próximo? Porque era isso que me motivava a ser jornalista, repórter. O que eu posso levar de informação que realmente ajude uma sociedade a evoluir. Isso é algo que a gente tem que levar, seja no jornalismo ou em qualquer profissão, não é verdade? Exatamente. Deixa eu cumprimentar aqui o Zeca, 1961, o Arlindo Chapeta, que está aqui também, o Rodrigues Costa, o Lucas Flamengo, que está aqui acenando, mandando um beijo, agradecendo também, a Bárbara Caluaif, que está conosco também, o Felipe Araújo, a B. Bordon, muita gente acompanhando, o Mastra Golerino, isso. Muita gente acompanhando, curtindo, o HP Mesquita, o Felipe Araújo, o Pedro Rogério, muita gente curtindo esse nosso bate-papo. Fala um pouquinho para a gente, você falou de oportunidades, e você tem aí uma foto da França atrás de você, e repórter também curte, né? Repórter, eu digo, o fotógrafo repórter também curte os momentos por onde ele viaja. Conta um pouquinho aí dessa aventura que você teve pela França. Eu sempre gostei e queria conhecer a França, Paris, essas coisas tudo de moleque, né? Então, o fotógrafo é um cara que está sempre duro, né? Porque os equipamentos são caros, está sempre devendo, está sempre no especial. Então, você vai pedir uma foto, passa um valor, os caras acham que qualquer um pode ser fotógrafo, já minimiza o preço, então o fotógrafo está sempre duro. Muitas vezes o fotógrafo não sabe negociar o seu preço, né? Mas isso aí é um outro detalhe. E como duro a gente sempre está, a gente nunca tem dinheiro, às vezes, para fazer uma viagem que a gente gostaria de fazer.
As grandes viagens que eu fiz sempre foi pelo jornal, e isso eu tive essa bênção e foi muito legal. Agora eu gostaria de ir para a França. Então, eu cheguei no editor de turismo, onde eu trabalhava lá no jornal, e falei, eu queria tanto ir para a França, queria ver se Que um jornal dia você tivesse... estava? Nessa época eu trabalhava no Notícias Populares e a redação da Folha ficava no andar de baixo. E eu cheguei humildemente, queria tanto ver se dava para encaixar meu nome aí na lista de fotógrafos para fazer uma viagem de turismo, porque você malha tanto, e às vezes essas viagens de turismo é um prêmio. E esses prêmios nunca chegavam para mim. Só ralava. Não posso abrir mão de você para uma viagem dessa, porque está faltando você para ir fazer a rebelião do presídio. Então você está sempre trabalhando. Daí não consegui e tal, daí eu mandei uma carta pro programa do Gugu, do SBT. Falava, ó, Gugu, tem um programa de vocês aí chamado Corrida Maluca, que era uma gincana, e que se a sua carta fosse selecionada, você participaria do programa. Então eu falei que eu era escoteiro, que eu era fotógrafo, e tudo isso era verdade. Ia ter uma conferência em Paris. Eu falei, então eu vou tentar fazer um gancho para poder ganhar essa viagem. E me chamaram para participar do programa. Então fui eu lá no programa Corrida Maluca, participei, paguei aquele mico, e pintei o macaco, e depois tinha que lavar umas moças, salvar um sonâmbulo. Fiz um monte de coisa lá. E eu perdi na competição os pontos que me levassem a Paris. Então, me deram uma passagem para o Peru. Bom, daí eu fiz um cambalacho com a companhia aérea e acabei indo para a Europa. Mas qual que foi a grande didática nisso? Que assim, o não a gente já tem. Então, quando você está caindo de um penhasco, você vai se agarrando às coisas. Então, naquele dia, eu fui me agarrando ao que eu fui vendo. Então, no meio do caminho, eu vi uma folhinha lá pendurada, aí foi aí que eu me agarrei. Foi aí que eu participei do programa e acabei indo parar em Paris e fazer outras coisas. E fez belas fotos. É assim, eu sempre gosto de falar, as pessoas têm que correr atrás dos seus sonhos. Então, esse era um sonho. E o sonho, às vezes, demora para acontecer. Então, não cai no seu colo. Então você corre atrás. Graça. Então você tem que... E no escotismo tem uma ilustração no livro Escotismo para Rapazes que mostra um jovem... É que você é escoteiro, né? Além de fotógrafo, você é escoteiro também. Por isso que você está fazendo essa menção do escotismo. Então, porque assim, nessa ilustração, desde menino, aquilo ficou bem gravado para mim. Tem a cena de um menino, uma ilustração de um menino chutando para longe as letras I e M da palavra impossível. Então, qual que foi o grande ensinamento que eu tive? Diante do impossível, você tem que tentar transformar aquilo no possível. Você entendeu? Claro. Então, baseado nessa coisa do meu inconsciente coletivo, dessa lição de vida, eu sempre tentei transformar as coisas impossíveis no possível. Por exemplo, hoje, estava tudo montado o meu cenário para fazer a nossa gravação aqui. Faltava 10 minutos para você me chamar, deu um pau aqui na linha, na instalação elétrica, deu uma pane geral na casa. Então tive que adaptar, superar e improvisar para no horário estar aqui. A vida é cheia de adaptações mesmo. Exatamente. Né, então, é que nem gato, você tem que cair em pé. É verdade. Olha só, você falando de adaptações, vou voltar aqui um pouquinho numa foto muito interessante. Ela é engraçada até, e sarcástica, mas muito bem bolada. E eu queria saber de você como é que você bolou essa foto e como foi parar esta mulher aqui em cima do ultraleve, é isso? É um ultraleve? Isso aí era um trike. Essa cena era da época do jornal Notícias Populares. Alguma pessoa lá da redação ouviu aquelas histórias de que o Bush pai, na época da Guerra do Golfo, olha as histórias, a viagem na maionese.
Então o editor vem com aquela ideia maluca, mas não é ele que vai fazer. Vai assim. sempre... É bem assim. Não, o cara tá lá, na mesa tem aquelas ideias malucas e você tem que executar. Nesse caso, eles queriam fazer uma matéria para o Jornal dos Populares sobre a Guerra do Golfo, Bush pai e Saddam Hussein. Então, o que isso tem a ver com a Guerra do Golfo? Não tem absolutamente nada. Mas o jornal ia fazer uma matéria sobre a Guerra do Golfo, porque os americanos estavam jogando aquelas bombas Scud. Então, essa aí era a brincadeira. Então, em vez de jogar bomba, tinha que fazer amor. E os caras inventaram uma história de fazer uma foto de uma modelo em cima e do lado de um avião, que era para ilustrar a matéria. Então, é aquelas viagens na maionese de editor, você entendeu? Que ganha pra caramba, e o fotógrafo e o repórter tem que se virar. Mas você foi muito criativo. E como você conseguiu tirar essa foto? Então, aí que está a questão do desafio. Fomos lá para... O desafio foi arranjar um modelo que topasse. Está num sábado, 8 horas da manhã, numa feira de aviação, num campo de pouso na praia. Daí eu convenci, arranjei a pessoa, e convenci... Sem roupa, hein? E sem roupa. A ideia era fazer um nu em frente ao avião. Quando eu cheguei lá, aquela coisa que parecia simples começou a ficar complicado, porque não era só um avião, uma feira de aviação. Era um evento da aeronáutica. Imagina, brigadeiro, coronel, não sei das quantas, os caras cheios de estrelinha. Eu falei, pô, se a moça fizer um ensaio nu aqui, vai dar uma confusão, vai todo mundo preso. Eu só sei que nessa hora apareceu esses caras que usavam trikes e estavam numa exibição. Daí eu falei, pô, é o seguinte, preciso expliquei toda a história. E os caras toparam, só que não ia dar para fazer no dia, porque só por causa do mau tempo. No dia seguinte os caras falaram, volta aqui que a gente vai fazer. Então o desafio foi convencer a mulher a voltar no dia seguinte, porque ela fazia show, sei lá o que ia fazer, eu não concordava cedo. Bom, consegui convencer a mulher no dia seguinte, tá lá. Daí, no horário lá combinado, a gente subiu, conseguiu fazer essa foto e deu um ensaio legal e quase todo mundo foi preso. Bom, deu um rolo da bichinha. E o jornal publicou a matéria. Muito bom, muito bom. São fotos históricas aí que marcaram, falando em história. Porque tem uma coisa interessante que é assim, para as pessoas entenderem. O jornalismo, ele é pautado pela sua credibilidade. Então, você não pode inventar uma história, né? Você não pode simular a agressão de um cacetete nas costas de alguém. Isso não pode. Mas existe uma coisa que é permitida no jornalismo, que é o retrato, de você compor uma cena, contar uma história, né? Então, nesse caso, essas fotos, elas se encaixavam nessas coisas. Não era uma coisa do factual. Você entendeu? E isso era bem mostrado para o leitor, né? Porque você não pode montar uma cena, né? Então, a coisa tem que estar bem clara para o leitor, que aquilo é uma brincadeira, aquilo é não foi, é uma liberdade é uma expressão. Uma descontração, sim. Exatamente. Então, as pessoas têm que ter essa noção, porque senão vai pensar que tudo é armação. Né? E não é. O jornalismo é sério, você entendeu? Se o cara assinou o documento, tem que mostrar a caneta do cara assinando o documento. A bola está entrando no gol, não dá para você falar, não, joga de novo aí a bola. Não. Então, tem alguns temperos que a gente tem que estar bem, o leitor tem que estar bem informado. É a mesma coisa, você fazer uma foto. Você faz uma foto, está lá o crédito. Crédito do fotógrafo e tal. Ele é responsável por aquela imagem. Agora, se ela teve uma montagem, se ela teve uma interferência, ou alguma coisa assim, para contextualizar uma história, no crédito tem que estar lá foto, montagem,
para mostrar que aquilo teve uma intervenção artística, ou então um design. Então, o crédito tem que contar isso. Sim, sim. Entendeu? Para mostrar exatamente o que aquela foto demonstra. Agora, exatamente. Falando sobre o que demonstra uma foto, tem uma foto aqui muito interessante que você fez, que tem... Ixi, não está aparecendo aqui. Que é, não sei se vocês conseguem ver, pessoal, bem aqui no cantinho, a cabeça do Maluf, né? E tem o Maluf com uma coroa. Isso mesmo, né? Uma foto muito interessante. E ele estava no auge da política também, só que a coroa não era nele. A coroa parecia que era com ele, mas não estava nele. Não é verdade? Exatamente. Aqui tem uma outra... Pode falar. Aquela foi uma visita que o Maluf fez no Sambódromo, às vésperas do Carnaval. E lá ele foi recebido pelo Rei Momo. Então, eu busquei um ângulo que pudesse mostrar, de uma certa forma, o Maluf como se ele estivesse usando a coroa, porque na prefeitura, naqueles períodos, ele era o chefe, né? Ele era o rei. Sim. Então, eu fiz essa leitura, né? Olha aqui, tem uma outra foto muito interessante que eu queria colocar aqui para vocês verem, que é esse momento aqui, Chaga Dourada. Você foi cobrir o que era esse local. Então, isso aí é o seguinte, é lá no Pará, é lá no Rio Juma, onde foi aberto uma clareira, onde os garimpeiros devastaram a floresta para fazer aquilo um garimpo, né? Então, eu fui com o José Luiz Tomazella, um grande repórter, e a gente foi para a Amazônia para fazer uma especial junto com outros repórteres sobre a Amazônia. Então, para nós, foi designado ir no Rio Juma, nesse garimpo. E foi uma das experiências muito incríveis, você chegar no garimpo e ver a floresta toda devastada, toda ela removida. Parece que você está num outro planeta. E as pessoas, os garimpeiros, o comércio, as famílias ali no meio daquela lamaçal, o descaso das autoridades com relação àquela agressão ao meio ambiente. Então, tudo isso daí faz parte do contexto. E as histórias, né, das mortes que acontecem lá, que o cara morre e joga dentro da lama, nunca ninguém mais viu. Então, ali é um outro planeta, é um outro universo que só em si, você traduzir em imagem é muito complicado. Porque é uma série de histórias dentro de uma única história. Então, o jornal, eu tive que ter essa observação, né? E foi muito interessante. Deixa eu cumprimentar aqui a Silvia Maria Gattoni, que está conosco, o Toque, que está aqui também, a Liz Marte, que falou parabéns pela entrevista, escutar um fotógrafo escoteiro é sempre muito interessante. Também o Júnior 6, que está aqui com a gente, o João Abreu, o Antônio Silva, o Jefferson, compositor, o Marcos também, o Everaldo, o Antônio Silva. E eu queria que você falasse sobre esse lado emocional, né? Porque a gente, você quando vai fotografar algo, muitas vezes triste, outras vezes felizes, momentos felizes, e é difícil. Como que você administra isso emocionalmente, Conceição? Então, cada profissional tem a sua ferramenta para se blindar. Então, é muito triste você fotografar, por exemplo, um crime que envolve criança. É muito triste você fotografar um cachorrinho que foi atropelado. É muito triste você ver uma Cracolândia, onde seres humanos estão ali, naquele ambiente. Então, tudo isso daí, você tem que estar desprovido de pré-julgamento.
Esse é o primeiro passo. Então, você vai, basicamente, levando na bagagem todo o seu conjunto de conhecimento adquirido nos mais amplos, nos mais diversos campos da sua vida, seja espiritual, seja físico, você entendeu? Seja psicológico, e você tem que ser desprovido de qualquer pré-julgamento. Então, eu sempre me blindei sobre várias formas. Primeiro, eu sempre fui muito focado no meu trabalho. Ah, só você é isso? Não. Todo repórter fotográfico, por mais maluco que ele possa ser, se o cara tem uma longevidade na carreira, esse cara é um cara preparado. Você não pode desfazer dele, porque esse cara é um cara preparado. Então, você tem que estar se alimentando sempre bem, ter seu autoconhecimento. Por exemplo, eu tenho medo de subir em prédio alto. Embora eu suba de helicóptero, faça alpinismo, não tem problema. Agora, subir em prédio alto, eu tenho uma paura. Então, você tem que conhecer seus limites. Agora, não é porque você tem medo de subir em prédio alto que você não vai fazer uma pauta no prédio. Então, você tem que ir trabalhando nisso. Então, o autoconhecimento é importante. Então, meditação, você fazer esportes. E fora tudo isso, você está sempre fazendo algum tipo de trabalho voluntário. Você tem que ser um cara proativo para a sua comunidade, seja de que forma for. Então, isso aí sempre foram as minhas ferramentas. Você entendeu? Muito bom. E acho que isso me ajudou bastante a enfrentar esses desafios. Muito bom, muito bom. Conceição, eu queria que você... Eu vou colocar aqui algumas fotos, né, muito interessantes. Você foi aqui, participou desse documentário da TV, do Canal Brasil, é isso? Está aparecendo muito, muito vagamente aqui, que o Instagram não consegue mostrar direitinho, mas você foi motivo de um documentário aqui, né, como fotógrafo. Você também foi entrevistado pelo Jô Soares, né, que a gente, quem quiser depois assistir essa entrevista muito interessante, eu passo o link depois. Também esteve aqui com a Ana Maria Braga, contando essas e outras histórias muito interessantes que fazem do jornalismo algo muito bom. Você teve a oportunidade aí também de acompanhar um pouco da carreira do Senna, é isso, né? Às vezes que teve o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, eu, durante os 6, não sou especialista em automobilismo, mas no jornalismo, por exemplo, você trabalha numa sucursal como o Jornal Globo, por exemplo, é como se você trabalhar numa agência. Então, você tem que fazer bem tudo que você for cobrir. Então, por exemplo, quando você trabalha no jornal, na matriz, você trabalha no Estadão. Então, você se especializa em alguma coisa ali. Ah, gosta de fazer esporte, você vai se especializar em esporte. Ah, gosta de fazer moda. Agora, quem trabalha em agência, ele tem que fazer de tudo, bem e tudo. Então, você tem que fazer desde automobilismo, embora não seja seu forte, até prato de comida, num restaurante chique aí. Então, você é uma agência, tem que ter um conhecimento amplo sobre vários aspectos da economia, da política. Você tem que ter uma visão macro de tudo. Você não pode só estar segmentado num único tipo de foto que você gosta de fazer. Porque, eventualmente... Esse é o desafio, né, do fotojornalismo. Porque, eventualmente, eu gosto de fazer foto de futebol, vou me especializar em futebol. Beleza, você aprende ao time da bola, a batida do jogador. Mas, de repente, você é o único que está na redação para ir fotografar um batizado de uma criança. Então, você tem que estar preparado.
Então, numa reportagem, quem trabalha em sucursal é uma agência. Agência, o fotógrafo tem que estar preparado para tudo. E se não fizer bem, vem a cobrança. É verdade, é verdade. Sempre para o fotógrafo, para o repórter, para o jornalista. Sim. Conceição, nessa era de celulares, onde todo mundo tem uma câmera na mão, como é que você diz? Todo mundo é fotógrafo ou não? Então, eu penso da seguinte forma. A partir do momento que você tem uma câmera na mão, um celular, que você capta a imagem, você pode se definir como fotógrafo. Então é muito comum você estar indo numa cobertura todo paramentado, com equipamento caro, sofisticado e coisa e tal, e deparar com um cara concorrendo com você, se achando fotógrafo no mesmo grau de mesma competitividade. E o cara está com o celularzinho ali. Ele tá fazendo a mesma coisa que você, está registrando. Né? Agora, qual que é a diferença? A diferença está em você pensar a fotografia. Porque o governo não vai me contratar, a empresa que eu trabalhava não ia me chamar para me fotografar. Porque para fotografar, qualquer um fotografa. Agora, a empresa te chama para você pensar a fotografia por ele. Para você... ângulo, a melhor foto, exatamente, né? Você vai pensar a fotografia. Então, o posicionamento, os riscos que você vai correr é inerente do profissional. E não tem foto fácil. Você quer um exemplo fácil? Você quer um exemplo? Um exemplo de uma foto fácil? Por favor. Dona Simone, vai lá fotografar a fachada do prédio. Pô, você quer coisa mais fácil que isso? Você vai lá, fotografa você vira a câmera, né? E faz a foto. Não é assim fácil? Teoricamente, sim. Só que daí você chegou lá, aconteceu um detalhe. Tem muito fio, tem umas árvores. Então já começa a complicar. Daí você observando, sambando em volta da cena, você percebe que o melhor ângulo está a partir do prédio da frente. Daí você vai até o prédio da frente para tentar subir. A coisa já começou a complicar. Daí você vai bater lá, vai aparecer um zelador, um cara que você nunca viu na vida, e você tem menos de 3 minutos para convencê-lo a subir, de que você é um cara legal, só que o cara não vai deixar. Então aquela coisa que era simples já começou a ficar confuso. Então não é só exercitar a fotografia, o ato de administrar técnica, você tem que aprender a se relacionar com o desconhecido e convencê-lo o cara. E o cara não vai abrir a sua defesa para você entrar. Daí você fica lá esperando alguém entrar no prédio para você tentar abordar o cara, para você convencer o cara para subir no andar dele onde ele mora. Também não consegue, porque ninguém te dá atenção. É da mesma forma que os flanelinhas lá ficam lá vendendo no farol. Você fecha o farol. Então já vai complicar. Até que você fica lá, feito um doido, pulando lá para algum morador te ver lá de cima, e o cara se convence, sobe lá para cima. Daí você faz a foto que você precisava. Entendeu? Então aquilo que era teoricamente simples, complicou. Daí você chega no jornal, o cara te dá uma dura, porque você só fez a foto vertical, e ele queria uma foto horizontal. Então, não é simples assim. Então tudo aquilo foi pro saco. É verdade, não é simples não. Tem que ter um olhar artístico, tem que ter um olhar pensado, literalmente, para se fazer uma boa foto, e isso faz parte dos desafios do fotojornalismo. Nessa noite eu conversei com Conceição, José Luiz da Conceição, fotógrafo, um grande fotógrafo, eu digo, é renomado, sim, eu gosto muito de dizer isso, porque todo mundo conhece Conceição, onde é que você pode ir para qualquer lugar, em qualquer redação, todo mundo conhece Conceição. Principalmente os gerentes de bancos, que ficam me ligando direto, que caiu um boleto, que não sei... Muito bom, muito bom. Conceição, eu te conheci na época do Estadão e eu era coordenadora de imprensa da Secretaria da Saúde e a gente passou também altos perrengues.
É sempre muito bom conhecer esse pessoal, né, nesses momentos, porque a gente um ajuda o outro, não é verdade? No jornalismo. Sim. Você tem algum recado final aqui para dar para o pessoal, Conceição? Pode ser 1 minuto? Pode falar, por favor. Qualquer um, em épocas de pandemia, de isolamento social, aproveitem esse tempo para resgatarem dos seus guarda-roupa aquela caixinha de sapato cheia de foto virada da sua família, dos seus amigos, e comece a organizar. É um bom momento. E para aqueles que não são fotógrafos, não vão ser fotógrafos, não querem ser fotógrafos, acham isso chato, também está valendo. Porque o importante de tudo isso é vocês serem felizes. Nós viemos no mundo para ser feliz. E se você abraçou uma profissão e que ela não te dá a alegria que você precisaria ter, não fique aperreado. Procure outros caminhos. O importante é ser feliz com as escolhas profissionais que a gente quis para nós. Se você quer ser um astronauta, não importa se você vai ser ou não, pelo menos tente. Esse que é o grande barato. Muito bom, é exatamente isso. A gente tem muitos caminhos aí pela vida, né? Fui repórter, sou jornalista, e é o que você falou. Hoje eu trabalho na área de eventos. Eu amo a área do jornalismo, mas também amo a área de eventos, né? Então, o importante é a gente estar feliz no que a gente faz. É isso mesmo, Conceição. Isso é. Muito bom. Aprendo sempre muito com você. Então, a gente vai aprendendo junto, né? Para quem está chegando agora, a gente está finalizando esse Conversa Aberta, mas você pode conferir lá no IGTV, aqui do meu canal, ou no YouTube, Simone Hanada. Aproveita para se inscrever. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa entrevista, essa conversa aberta e participaram juntamente com o Conceição, fotógrafo maravilhoso, que eu gosto demais, um grande amigo. Obrigada a todos vocês. Obrigada, José Luiz da Conceição. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês.